Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 28 de dezembro. Espero que você tenha passado um tempo agradável com sua família nesse Natal, que tudo tenha ido muito bem. Mas nós estamos no último domingo do ano de 2025, hoje, dia 28 de dezembro, e nós estamos animadíssimos para essa virada do ano. E agora, no dia 31, quarta-feira, nós temos um encontro que durante esses últimos 20 anos temos sustentado como o culto da virada, um culto onde nós apresentamos nossas primícias a Deus, o nosso primeiro momento do ano, as nossas primeiras ofertas de amor, o nosso primeiro louvor do ano. Nós rompemos o ano aqui na Igreja da Colheita a partir das 22 horas do dia 31 e vamos até a virada do ano, e você é nosso convidado para estar conosco. Será um prazer ter você e sua família aqui. É um culto sempre muito surpreendente, né? Sei que tem muita gente viajando com seu Réveillon já pago em algum hotel aí da cidade, mas se você não tem um lugar para onde ir e deseja começar com essa alavanca de fé e de esperança, nós vamos estar aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Será um prazer receber você e venha celebrar a Deus conosco. Queridos, nós estamos aqui imersos numa carta extraordinária. Uma carta que tem, a mim particularmente, me abençoado muito, tem aberto os olhos da minha alma e me dado muita esperança, que é a carta aos Hebreus. E nós já estamos lá no capítulo 11, né? Capítulo 11. Capítulo 11. E hoje venho com minha querida amiga Lloyd Nogueira, que depois de um longo e tenebroso inverno, nossa querida Lloyd teve uma experiência fantástica na semana retrasada, né? Sim. Quando vinha de viagem e o aeroporto de São Paulo estava fechado e permaneceu lá por uma semana a mais, né? Do previsto. Mesmo. Foi desagradável, mas foi um aprendizado grande, né, Lloyd? Sim, foi ali uma forma de Deus treinar algumas emoções em mim, né? Alegria, tristeza, paciência, né? Tolerância. E porque os planos, nós fazemos planos. Mas tem um momento que os nossos planos, Deus diz, agora os meus vão começar. E em São Paulo eu vi ali o Senhor colocar os planos deles diante de mim. Sim, né? Olha que coisa. E começar a gigantar a minha fé. Hoje nós vamos falar muito sobre fé, vamos. Sobre essa galeria, esses heróis, né? E ali o Senhor foi me mostrando coisas na minha caminhada. Ali foi momento de restauração, que eu estava com meu filho, né? E nós estávamos naquele momento de restauração, de perdão, reconciliando em Deus o amor. Né? Deus nos chama para a reconciliação. Em Cristo nós fomos reconciliados. Sim, né? Verdade. E vamos sendo reconciliados na saúde, no amor, no perdão. Né? Sim, é verdade. Vamos sendo Lloyd, conectados. Quem não sabe ressignificar a sua jornada sofre muito. Sofre. A alma fica muito moída, muito quebrada, né? Ferida, Ferida. Achando, estou passando por isso, Deus não está comigo. Né? E quando nós estamos com esses ouvidos, que não somente o natural, mas o espiritual atento, nós vamos entender que Deus está ali agindo. Mesmo no meio daquele momento tão caótico, a gente consegue ouvir. Param todas as vozes, né, dentro do interior, e nós abrimos um espaço para a voz de Deus falar. E a gente consegue abrir esse espaço, porque nós também vamos aquietar a nossa alma. Se não aquietarmos, bispo, a nossa alma, nós vamos brigar com a voz de Deus e vamos confundi-la também, né? Sim. Assim, não é romantizando o sofrimento, romantizando o caos, mas usando a realidade. Toda situação caótica na nossa vida tem uma lição, tem uma pedagogia que a gente precisa também aprender essa outra língua, né? Essa outra linguagem. Sim.
Se a gente não aprende, a gente fica muito engessado. E gente muito engessada é gente que tem muitas fraturas, né? A gente precisa ter um pouco mais de maleabilidade, né? Isso. Se não dá para ser desse jeito, será de outro. Isso. Se não der para acontecer aqui, vai acontecer ali. Isso. Se a gente não for com essa leveza para a vida, as coisas ficam muito difíceis. É por isso que a fé, ela age de uma maneira extraordinária na mente humana, né? Na espiritualidade do ser humano. É uma maneira fantástica, é enxergar as coisas com outros olhos, né? É criar novas narrativas sobre o que está acontecendo. Eu nunca me esqueço quando Paulo está preso em Roma, que ele diz que a rapaziada lá de Filipos, né, achava que ele estava sofrendo, que tinha acabado tudo, e o que eles não sabiam que deram para ele foi um púlpito, né? Isso. Porque a guarda pretoriana estava ali na cadeia ouvindo todos os dias, né? E a igreja que estava na casa de César, né? Bem ali em Roma estava surgindo uma igreja forte, né? Com gente importante que influenciava muito a jornada do Evangelho. E Paulo ressignifica isso, chamando aquela cadeia de púlpito. Isso. Né? Lugar da divulgação do Evangelho. Isso, ele viu as oportunidades. Pois é. Né? Pois é. Temos que enxergar no meio de alguma coisa, um caos, alguma oportunidade. Foi isso que Paulo viu. Epa, isso aqui não é um caos. Isso aqui não é algo para me matar, mas para me treinar, para potencializar a minha fé. Por isso que ele tem autoridade em falar de fé. Sim. Tem autoridade em falar. Verdade. E nós estamos aqui nesse versículo 17 do capítulo 11, que mais uma vez Abraão vai ser chamado para dialogar com a gente, né? Que é de uma experiência também extraordinária diante daquela crueza da experiência dele, né? Foi muito crua a experiência de oferecer Isaac como sacrifício, né? Acho muito impressionante porque ali gera assim muitos conflitos, né? Deus, que nunca aceitou o sacrifício humano, agora está requerendo, né? Mas na verdade o que Deus estava requerendo não era a vida de Isaac. O que Deus estava querendo era revelar a Abraão o seu próprio coração, né? A sua própria disposição. Uau. Na verdade, Deus já tinha a sua clareza das coisas. Quem talvez não tivesse era Abraão. Abraão passa a se conhecer muito melhor a partir dessa experiência crua da entrega de Isaac, né? Mas vamos lá, vamos economizar palavras e vamos à palavra, né? Versículo 17, Lloyd. Pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaac de volta para Deus. Só um santinho. Vamos devagarzinho aqui. Ofereceu Isaac de volta para Deus. Olha o movimento. Deus deu e Abraão está devolvendo Isaac para Deus. É importante a gente entender isso. Abraão está jogando Isaac fora, ele está devolvendo Isaac para Deus. Esse movimento é importante a gente entender, porque às vezes a gente acha que perdeu alguma coisa e, na verdade, não está perdendo nada. Né? Essa ideia da devolução, né? Estou devolvendo alguma coisa que ele me deu, é uma ideia que aclara muito os nossos movimentos pela vida, né? Porque é possível que a gente, em algum momento, ache assim, perdi tudo, né? Na verdade, não perdeu tudo. Fez um investimento e nem sabe que fez. Porque quando se perde para Deus, entre aspas aqui, né, a gente não perde, a gente ganha. Abraão está pronto para entregar um menino e Deus lhe devolve uma numerosa nação. Oh, que bênção! Que visão! Sim, é uma semente, né? É uma semente. Eu lanço essa semente em Deus, em tese eu perco a semente, mas ganho a floresta. Uau, eu perco Isaac, mas ganho uma numerosa nação. É uma matemática que só pode ser compreendida por intermédio da fé. Não é aritmético isso, né? Não. Mas vamos lá, Lodi, desculpe te interromper.
Agindo com fé, ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho, assim como se havia mostrado feliz em recebê-lo. E isso depois de Deus ter dito a ele: seus descendentes serão de Isaque. Virão de Isaque. Abraão raciocinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitar o morto. Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaque vivo do altar. Ok, vamos parar aqui. Interessante é que o escritor aos Hebreus, ele revela uma coisa que lá no Gênesis, quando conta a história de Abraão e Isaque, não está escrito. Não está. Né? É. Ele prescruta uma intenção. Ele diz que Abraão estava certo que, se Deus quisesse, até dos mortos. É aquela coisa assim, do inédito, né? Não tinha uma referência né, na literatura que Abraão pudesse ler que Deus ressuscitou alguém. Não havia uma experiência contada por alguém que ressuscitou. Mas Abraão vai para aquela experiência acreditando que, se Deus quisesse, ele podia ressuscitá-lo. De onde Abraão tira isso, não é? Se não desse elemento essencial da nossa fé, não é? Que é a esperança. Abraão vai com a esperança de... Certeza, convicção. Ainda que ele pudesse não voltar, mas ele ia com a esperança de que Deus, se quisesse, poderia devolvê-lo, Isaque, ou devolver Isaque, né? E Deus já tinha providenciado o cordeiro preso no arbusto, né? Esperando só a entrega. Volto a repetir, não era que Deus estava interessado em saber até onde Abraão ia, era que Abraão precisava saber até onde ele ia nessa relação com Deus. As nossas experiências não têm a ver, as provas pelas quais nós passamos, não são provas para mostrar a Deus que nós somos capazes ou não daquilo. As provas pelas quais passamos têm a ver conosco, com as nossas lições. Não é que Deus sabe ou deixa de saber as coisas, é que nós, às vezes, não sabemos. Acho que todos nós, em algum momento, já disse para si mesmo, né? Eu não suporto mais. E continuou suportando, porque a gente não entendia o limite. É como o limite do corpo, que a gente faz uma corrida, vai perdendo o ar e vai perdendo o ar, e eu não aguento mais. Dizem que a gente ainda tem mais 30% de capacidade de avançar e a gente para antes, para nos 70%, porque os sinais da consciência fazem a gente parar. Mas a gente ainda pode continuar. Essas experiências são experiências de autoconhecimento. Para mim, olhando para a experiência do Abraão, não era uma questão de que Deus tinha dúvida, era uma questão de que Abraão não tinha toda a clareza de até onde ele podia ir na sua relação com Deus. Né? Ele estava debaixo de uma palavra que diz, isso depois de Deus ter dito a ele, seus descendentes virão de Isaque. Olha aqui, se virá de Isaque, então aqui o quê? Existe um olhar de esperança. Isaque não vai ser derrotado, Isaque não vai ser abatido nesse momento, porque virá de Isaque. Alguma coisa nova o Senhor vai fazer a partir de Isaque. Sim. Lógico. Essa experiência vai gerar uma confusão danada na cabeça de Sara, né? Até a relação de Abraão e de Sara fica estremecida, e Sara pega o menino depois disso e vai para uma terra, e Abraão vai para outra. Eles ficam, parece que 20 anos distante um do outro, por causa dessa experiência marcante, né? Eu estava lendo essa semana passada sobre esse episódio, né? Sobre o distanciamento. Abraão só vai reencontrar-se com Sara na sua morte, que ele vai buscar o seu corpo para ser sepultado, né? Então, são 20 anos de separação por causa dessa tensão. Ou seja, as nossas escolhas, as nossas decisões em fé, muitas vezes vai criar um desconforto, porque na questão de
Abraão e Deus era uma questão entre ele e Deus. Deus, isso mesmo. Para mim, eu olho para essa experiência, acho ela absurda também. Como eu já sei o fim da história, Sim. eu fico me sentindo emocionado quando eu leio. Mas é um absurdo que um pai vá sacrificar o seu filho. Isso gera uma repercussão severa no coração da mulher de Abraão, né? Um rompimento acontece bem ali. E é complicado, né? Porque às vezes a gente está agindo por fé e ninguém entende nada. Muitas vezes Nem Deus quem está andando com a gente, né? Isso que eu ia falar. Muitas vezes Deus falou para mim, mas não falou para o outro que convive comigo. Aí eu tenho que esperar esse tempo de Deus também, ele trabalhar no coração do outro. Né, bispo? Sim, sim. Desse que me acompanha, desse companheiro, desse filho, desse companheiro de trabalho. Né? A empresa tem que caminhar desse jeito, mas o outro diz, não estou vendo dessa forma. Eu não estou vendo como você vê. E até esperar que esse olhar, o olhar do outro, seja também aberto, né, para que possamos seguir junto nessa jornada. Né? É que em Abraão não teve esse tempo, né? Não teve. Ele tinha que fazer e age por fé. Né? É isso. Parece uma loucura. Parece uma loucura. Mas é isso que vai acontecer. E produz esse tumulto grande na vida dessa família, né? E era uma época, bispo, ontem eu estava conversando com os amigos, eu falando, e era uma época que existe um mapeamento, tem um mapa, olha aqui o mapa, olha para onde Deus está mandando eu ir, não, é debaixo de uma instrução, de uma palavra. Você vai ser guiado, Loide, pela uma palavra, uma instrução, e confia na minha instrução. Então, a fé não está à disposição, não é para qualquer um, é para quem está disposto a seguir instruções, né? Para quem está disposto. E nessas instruções pode haver renúncias, pode haver retroceder, não somente vai em frente, muitas vezes tem que se parar por 20 anos, para que haja uma continuidade da caminhada, da jornada. Sim. Não havia um contrato. A gente se sente seguro, e não há segurança nenhuma, mas a gente se sente seguro quando a gente tem um contrato assinado, né? Isso mesmo. Tem... Qualquer coisa está ali o contato, sim, o contrato. Sim, eu posso buscar indenização, mas quando você não tem um contrato, você tem uma palavra, a gente se sente inseguro, porque você não tem a materialidade do documento, né? O documento é só uma voz dentro do coração, né? Eu estava ouvindo a minha amiga Gina, né, se preocupando com as demandas, as coisas da igreja, e ela fazendo ali a ligação para para resolver as coisas com alguém do outro lado. E ela se deparava ali com a atendente, robô, né? Com a IA, insistindo em conversar com ela, né? Atrasando, né, aquilo que Gina queria adiantar. E hoje, quando nós vamos para esses processos, a gente diz, quero falar com o humano. Quero falar com o humano. É uma guerra entre o humano, a tua voz, com a da IA, porque ela te coloca todo o tempo com outra IA. E se você não se colocar nesse posicionamento, não, você não está me satisfazendo. Eu preciso falar com o humano. Sim, porque a gente quer dialogar com emoção, a gente quer dialogar com sentimento, isso, né? E hoje você tem uma via de comunicação sem sentimento, né? Sem nenhum afeto. A IA não tem afeto. A gente está lidando com a frieza, né? Da máquina. A caminhada da máquina. Se a gente tem uma queixa, ela não repercute no outro, né? E Abraão não tinha uma IA. Não tinha para guiá-lo, para dizer, vai por aqui, Abraão, te hospeda nesse hotel, Abraão, fica aqui. Não, ele tinha que confiar. Não tinha Google Maps. Não tinha o Google, não tinha o Uber, não tinha nada que hoje, essas facilidades. Ele tinha, mas ele tinha o quê? A instrução divina. E nessa instrução, ele tinha que submeter-se. Sim, que coisa interessante, né? E vamos lá, vamos para o verso 20 agora, né? Por um ato de fé, Isaque vislumbrou o futuro enquanto abençoava Jacó e Esaú. Vamos parar um minutinho de novo aqui. Vamos nesse recorte miudinho aqui. Acontece uma coisa muito poderosa no exercício da fé, que é a capacidade de vislumbrar o futuro. Quem caminha com o fim em mente
não fica parando para se justificar no meio do caminho. Uou! Lloyd, ter o fim em mente nos dá muitas garantias, porque o meio do caminho ele é muito sedutor. Ele está sempre oferecendo novas rotas. E se eu não tiver o fim em mente, eu sou seduzido o tempo inteiro na minha jornada. Mas quando se levanta pela manhã com o fim em mente, tem uma economia enorme de tempo e de emoção. Verdade. Saber que o fim está na minha mente. Eu sei para que estou aqui. Eu sei por que estou aqui. O próximo passo se torna muito mais fácil. Eu acabo não tendo muitas opções. Ter o fim em mente me dá a garantia de uma condução na vida sem muitas alternativas. As muitas alternativas podem fazer a gente se perder. Sim, sim. Então, há uma influência restritiva para quem tem o fim em mente. Se eu tenho o fim em mente, esse caminho não serve para mim, esse não serve para mim. É a criação de um plano. Ter um plano protege a gente de companhias erradas, de decisões erradas. Quando eu olho que Isaac vislumbrou o futuro, enquanto ele abençoava Jacó e Esaú, quantas coisas podem ter sido economizadas na carreira de Isaac e também de Jacó e de Esaú, quando ele traça um destino abençoando seus filhos, né? E aqui ele já estava no leito de morte, né? Do fim dos seus dias. Sim. Nós temos tempo, né? Temos. Aí, por um ato de fé, no leito de morte, abençoou os filhos de José de maneira invertida. O mais novo primeiro, depois o mais velho, abençoando-os com a bênção de Deus, não com a sua. Olha aqui, bispo. Enquanto fazia uma reverência apoiado em seu cajado, abençoar com a bênção de Deus e não com a sua. É muito interessante, porque quando os filhos de José eles vão na presença dele, ele cruza a mão. E quem está ao redor diz assim, não, papai, é o contrário. O mais velho primeiro e o mais novo com a outra mão Olha esquerda. A distração aqui, a distração, né? E ele diz, não, eu sei o que eu estou fazendo. E abençoa. Eu aprendi com os rabinos uma coisa muito interessante, é que primeiro você precisa ser livre para depois você prosperar. Porque eram esses os dois nomes dos filhos de José, né? Liberdade, eu nasci em liberdade, e o outro é prosperidade. Então, quando ele inverte a mão, primeiro você tem que ser livre, para depois você prosperar. Você não prospera para ser livre. Você é livre para prosperar. É uma cabala que brota dessa experiência, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Ele não inverte a mão porque está gagá, mas porque ele sabe que só uma família livre pode prosperar. Só um homem livre pode prosperar. Por isso ele inverte a mão na hora de abençoar. Ele diz, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou ficando gagá. Eu não vou seguir o roteiro dos homens, vou seguir o roteiro de Deus. E o roteiro de Deus é esse. Primeiro, livre. Depois, próspero. É isso mesmo. Ele abençoa com a bênção de Deus e não com a sua. É o que fala, né? Primeiro a liberdade, depois vem a prosperidade. Que bênção. Vamos lá. Vamos seguir no versículo 22. Por um ato de fé, José, na hora da morte, profetizou o êxodo de Israel e deixou instruções quanto ao próprio sepultamento. Ok, vamos dar uma paradinha aqui, porque a gente vai dar uma saidinha para tomar café. E quando a gente voltar, a gente comenta essa história dessa instrução deixada por José acerca do seu próprio sepultamento. Sim. José é um personagem fantástico, né? Maravilhoso. Tem tanta coisa, eu aprendi tanto com ele. Tem um livrinho
chamado O Mistério da Providência de Deus. É um livreto, que nem sei se já está esgotado, acho que sim, porque eu li há, sei lá, 40 anos atrás. Mas um livrinho que fala sobre a vida de José, O Mistério da Providência de Deus. É muito bom esse livro, se você achar ele aí por algum sebo, compre, você vai gostar. Vamos ali tomar um café, Lorde, e a gente volta já já. Vamos lá. Pois bem, gente, estamos de volta. Antes da gente tocar no texto que a gente leu ao sair, eu quero fazer uma lembrança de uma curiosidade, né? É interessante, Lloyd, que as tribos de Israel são 12, né? Mas Jacó não teve 12 filhos. Embora sejam 12 tribos de Israel, de Jacó, né? Sim. É que acontece um fenômeno. Os filhos de José, na sua morte, eles assumem o lugar de José na descendência de Jacó. Então, esses dois filhos, o Efraim e o Manassés, quando o Jacó inverte a mão para abençoá-lo, né? Abençoar os filhos de José, ele inverte a mão, produzindo essa percepção, né, subjetiva de que o filho mais novo é o primeiro da bênção e o filho mais velho o segundo, porque era liberdade, é o que significa o nome, né? Eu fui gerado em liberdade, né? E o outro, eu prosperei no caminho. Então, a inversão dessa mão sobre os dois filhos de José, é por isso então que Jacó, ou Israel, tem 12 tribos, embora ele só tenha tido 11 filhos, né? Porque os filhos de José, você vê que nas tribos de Israel, José não conta, não tem José lá. Tem todos os filhos de Jacó, mas não tem José. Mas tem Efraim e Manassés, que são os descendentes de José, que assumem o lugar do pai nessa formatação das 12 tribos de Israel. É só uma curiosidade que eu não queria deixar passar, né? Mas vamos lá, vamos voltar ao texto que você leu? Sim, versículo 22. É. Por um ato de fé, José, na hora da morte, profetizou o êxodo de Israel e deixou instruções quanto ao próprio sepultamento. Ou seja, não vou ficar aqui, me tirem daqui, tirem meus... Né? Ele já estava olhando lá para frente, já estava olhando para a saída do Egito. Né? Embora Israel continuasse dentro do território do Egito, ele já estava profetizando que a nação ia sair do território do Egito, né? Uau! E assim foi. E assim foi. É? Sim, os restos mortais dele foram transportados. Isso mesmo, que coisa maravilhosa. Dizem até, não tem nenhuma comprovação, não estou fazendo nenhuma defesa teológica, nada disso, né? Mas eu ouvi de um pregador, até o pastor João contou sobre essa história, de que José via a ressurreição de Cristo, né? José via a ressurreição de Cristo, não ia perder tempo. Não ia perder tempo. Vamos sair do Egito, vamos voltar. É isso mesmo. Mas vamos lá. Por um ato de fé, os pais de Moisés, após seu nascimento, o esconderam por 3 meses. Eles perceberam a beleza do bebê e desafiaram o decreto real. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia. Preferiu a vida dura com o povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias à riqueza dos egípcios, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Por um ato de fé, ele virou as costas para o Egito, sem ligar para a fúria do rei. Ele tinha o olhar naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Por um ato de fé, celebrou a Páscoa e aspergiu
o sangue da Páscoa em cada casa, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse em ninguém. Caramba, olha só que movimento extraordinário. Um movimento cheio de fé, de caminhada. É uma linha olhando contínua, o futuro, né? Olhando para um futuro. Passos após passos, movimento após movimento. Lloyd, volto a repetir, quem tem o fim em mente vive com muito mais segurança do que aquele que não sabe para onde vai, não tem um destino dentro de si. Cada passo da gente na vida, por isso que uma vida sem propósito é uma vida muito desafiadora. Dr. Miles, uma vez eu ouvi dele que pior do que a morte é uma vida sem propósito. Lendo também esqueci o nome dele agora, já eu lembro. Ele dizia que há uma neurose brotada de uma vida sem propósito, que ele chama de neurose noogênica, Viktor Frankl. Ele diz que há uma neurose que brota no ser humano quando ele perde o propósito, quando ele não encontra propósito. Isso é tão triturador para a alma, é tão destruidor para a alma, porque a vida perde o sentido. Quando você perde o sentido da vida, você vive numa condição muito pior do que a própria morte. É como alguém que corre atrás da morte e a morte foge dele. É aquele complexo Highlander, né? Opa. Eu quero morrer, mas não consigo. Eu quero morrer, mas não consigo, porque não tem mais propósito. Não há mais propósito. A minha avó, pouco antes de morrer, eu estava com ela, e ela dizia para mim assim: meu filho, pede a Deus para me levar, porque eu não tenho mais propósito. Tudo que tinha que acontecer na minha vida já aconteceu, eu não tenho mais propósito. A vida não tem graça. Não tem graça. Então, a vida perde a graça quando a gente perde o propósito. É isso mesmo. Então, ter um propósito, e é isso que o texto está narrando para nós, a gente precisa ter essa conexão com o futuro. A gente precisa se reconciliar com o futuro também. Isso. Às vezes, o que a gente está passando nesse momento, nesse tempo, é tão desafiador que a gente não quer nem dialogar com o futuro. A gente fica agarrado no presente, sofrendo demasiadamente, e essa demasia vai tomando conta da gente, e a gente perde a conexão com o futuro. A fé é o elemento que nos conecta com o futuro, que gera esperança em nós. Que a gente é capaz de olhar para o futuro, que não tem nada a ver com o presente, não é? E escapar do sofrimento do presente por causa dessa ponte criada pela fé, conectando com o futuro. A gente atravessa o momento difícil de hoje porque a gente tem uma ponte gerada, né? Uma conexão com o futuro. Então, faça as pazes com o seu futuro. Pare de pensar que tudo acabou e que tudo está terminado. É só uma estação de passagem o que a gente está vivendo agora. O que vai acontecer na frente, a gente não tem uma ideia e precisa ter essa ideia. Onde eu quero chegar vai definir muitas coisas na minha vida. Saber onde eu quero chegar vai me proteger de companhias erradas e de escolhas erradas. Então, é hora da gente retomar a vida. É hora da gente reassumir a vida. É hora da gente se reposicionar na vida para que a gente não se perca no meio do caminho. Muita gente perdida. Tem uma musiquinha do Roberto Carlos antiga, né? Que diz que há uma multidão que não sabe para onde vai. Então, é muita gente que não sabe para onde vai. Está vivendo sem nenhuma conexão com o futuro. E o que vai gerar sentido é o que ainda não aconteceu. Então, conecte-se, faça as pazes com o teu futuro, faça as pazes com a vida, porque o treinamento pelo qual você passa hoje é muito transitório. Não é? A saúde da gente retoma, a saúde interior, a saúde da alma,
ela vai depender dessa boa conexão com o futuro, não é? Isso. É interessante, porque esse capítulo 11 tem esses heróis, essa galeria de homens, né, que como modelo aqui o autor coloca, porque a fé ela não é uma teoria. Né? É um estilo de vida. Tanto é que o autor coloca aqui a vida, o estilo de vida de vários homens, para que isso nos inspire, né? Para ver, porque a fé não é uma teoria, é um estilo de vida. Então, ele aqui mostra como esses homens viveram, rompendo ciclos, rompendo estações e caminhando. Aqui está quando ele diz assim, que Moisés preferiu a vida dura com o povo de Deus em vez de se entregar à vida fácil, de pecado com os opressores. Quer dizer, Moisés aqui, ele não foi atrás do prazer imediato. Sim. Né? Ele não foi atrás do prazer imediato porque ele sabia onde ele queria chegar. Ele disse não para ele mesmo. Não para ele mesmo. Não. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de dizer não, né, para as coisas. Aqui tem uma oferta, é tão atrativa, né? Nesse momento eu não posso dizer não. E ele disse não, por quê? Porque ele olhou e existe não, existe um futuro. Ele preferiu, olha aqui, ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias, a riqueza dos egípcios. Por quê? Enxergava adiante, antecipando a recompensa. Que sim. Coisa maravilhosa. Senhor, abre os nossos olhos, ilumina, nos posiciona com a tua fé, nos reposiciona, homens e mulheres de fé, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, queremos, os nossos ouvidos, queremos ouvir o que tu tens a nos dizer. Assim como tu falaste para Noé, constrói aquela arca, constrói isso, aparelha, assim como tu falaste para Moisés, dando instruções, mostrando como deveria ser as medidas, as cores das vestimentas, que produto ele poderia usar para embelezar aquele templo. Mostra para nós, Senhor, nos dá a tua instrução. É isso, bispo. Sim. Lloyd, sabe por que isso a gente encontra muita dificuldade de acontecer hoje? Porque a gente está imerso numa geração que apelidada está de geração dopamina. Ou seja, o prazer, né? O prazer é a chave de tudo. O que Moisés está fazendo não é o prazer, é o propósito. Então, ele suporta perder tudo isso, não é? Lembra que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, eu não vou me deixar enredar, né, ser preso pelas redes de nenhuma delas. Porque na nossa jornada, quando a gente caminha com propósito, quando a gente caminha com o futuro em mente, a gente ganha uma outra dimensão. A gente aprende a dizer não para o prazer e para os apetites que não tem absolutamente nada a ver com o meu futuro. Isso mesmo. Se há um prazer que conecta com o meu futuro, eu estou dentro. Se há um prazer que não conecta, que vai me afastar do meu futuro, eu digo não. Nem tudo, né? E é o Immanuel Kant que fala que liberdade é dizer não para o meu desejo, né? Eu posso, eu consigo, né? É lícito, me convém. Se não, diga não para os apetites do Egito, diga não para as ofertas do Egito, porque eu tenho uma liberdade em mente. Então, liberdade é dizer não, inclusive para você mesmo. Você é refém dos seus prazeres quando você não diz não para você. Não é que eu tenha que dizer não para mim o tempo todo, mas o detalhe é esse aqui. Isso conecta com o meu futuro? Isso vai me levar para lá? Se não vai, eu preciso ter coragem para ser livre. Liberdade não é fazer o que se deseja e o que se quer. Liberdade é dizer não, inclusive para o que eu desejo, quando o que eu desejo não tem a ver com essa ponte criada
para o meu futuro. E aí sim eu vivo em liberdade. Mesmo que sofrendo de alguma forma, Paulo está preso em Roma, pregando o evangelho com toda a liberdade, sem nenhum impedimento. Maravilhoso isso. O último versículo do capítulo 28 de Atos. Estou aqui em Roma, pregando o evangelho, ensinando sobre Jesus, com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. Ele estava preso, mas estava livre. A liberdade é um conceito que precisa ser repensado nessa geração dopamina. Porque, senão, eu fico refém de mim mesmo, achando que só aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer, é o que deve ser feito. Viver pelo prazer e não pelo propósito. E não pelo propósito, exatamente. Essa geração vive pelo prazer e despreza o propósito. Sim. Não conhece a sua identidade para viver o propósito. Tem isso, né? Sim, sim. É isso. Imagina se José nasce na geração que nós nascemos. Estava fadado ao fracasso. Porque o percurso que ele faz de ser traído pelos irmãos, ser vendido, né, e tudo mais, né, ser preso lá na casa de Potifar, estar dentro da cadeia, mas José está conectado com o futuro. Ele faz na cadeia um curso de pós-graduação. Ele se aperfeiçoa, porque quem era José? Um menino mimado, lá na casa de Jacó. Um menino mimado. Uma túnica nova. Uma túnica nova, né? Uma túnica colorida, diferenciado. Né? Cheio de sonhos. Cheio de sonhos. E agora ele desce para a vida real e vai ter que aprender a ser treinado na hostilidade. Né? Uau! Se ele faz parte dessa geração, ele não ia suportar o treinamento na hostilidade. É isso e mesmo. A hostilidade, ela cria musculaturas emocionais em nós inacreditáveis. É uma hipertrofia gigantesca. Quando eu admito esse treinamento nessa academia divina, né? Eu vou crescendo e amadurecendo, sendo aperfeiçoado. Então, é uma lição para mim fantástica, né? Que eu preciso aprender a dizer não para mim mesmo, quando isso for necessário. Né? Aqui, Moisés virou as costas para o Egito, sem ligar para a fúria do rei. Muitas vezes é isso, a gente não ligar para aquele, né, para a fúria daqueles. O rei vai ficar furioso. Mas vou seguir o meu caminho. A rainha vai ficar furiosa. Eu sei para onde eu vou, por isso pode ficar na tua fúria. Pode ficar furioso. Eu sei. Agora, se eu colocar o sentimento do outro na frente, é aquilo que, né? Eu estou deixando que o sentimento do outro controle o meu caminho e a minha vida. É, verdade. E é comum, a gente estuda uma síndrome muito comum, que é a síndrome panótica, né? Que é o delírio da expectativa dos outros. Eu li outro dia um texto de Paulo que dizia: nós nos livramos da expectativa dos outros sobre nós. Cara, se você não se ver livre da expectativa dos outros sobre você, você nunca vai conseguir ser você. Verdade. Eu só consigo ser eu quando a expectativa dos outros não me controla. Não é que não me importa, viu? Me importa a expectativa dos outros, mas ela não pode me controlar. A minha reputação me importa, mas eu não posso ser guiado pela minha reputação. Eu tenho que ser guiado pelo meu caráter, pela ética do meu caráter. E muitas pessoas estão sofrendo hoje severamente porque são controlados pela expectativa dos outros. Tu imagina se Jacó é controlado pela expectativa dos pais. Ele nunca ia virar Israel. Não. Ia ser sempre um perseguidor de calcanhar. Isso. Nunca ia se sentir também merecedor de além, né? Sim. Porque a pessoa, quando ela não se sente merecedor de ir além, ela diz, não, isso não é para mim. Eu recebi uma palavra hoje, mas quem sou eu? Essa palavra não é para mim. Olha quem sou eu. Né? Era o caso do Gideão, né? Valente eu. Valente eu. Não, essa palavra para mim está olhando para a pessoa errada. Deus errou. Deus errou. mandou para o endereço errado. Né? Entende? Então, se eu não o me
Mercado olha... Livre entregou no endereço errado. A encomenda não era para cá. Então, quando eu olho assim para essa página e vejo aqui deve ter o quê? Falando sobre a fé, uns 21 vezes a palavra fé, por aí, né? Mais de 20 por aí. Pela fé. Aí aqui no versículo 29, por um ato de fé, Israel atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Os egípcios tentaram fazer o mesmo e se afogaram. Olha Por que quê? coisa, né? Aqui está a diferença do que crê e do que não crê. Né? Não foi essa coisa da arca, a porta fechada por fora, porque dentro estava quem? Os que estavam crendo. E do lado de fora, aqueles que não estavam crendo, que não criam. Você está falando da arca de Noé. De Noé, né? a arca de Noé. Né? O Senhor fechou por fora. Porque talvez Noé, naquele coração dele, tem alguém batendo aí fora, deixa eu abrir aqui essa porta, né, para entrar. Ainda tem um lugarzinho aqui para o meu vizinho, o meu amigo. Mas ali estava o quê? A diferença está entre o crer e aquele que não crê. Sim. Engraçado que foi no mesmo mar, na mesma trajetória, que uns passam a pé enxuto e os outros são mortos e sucumbidos. Uau. No mesmo caminho, no mesmo mar, e a diferença está estabelecida. Né? A diferença é essa. Caminhar por fé tem essas vantagens, né? A gente está sempre tendo um encontro com o inesperado e a surpresa, né? A lei de Deus é surpreendente. Às vezes a gente acha que não há caminho, mas nós servimos a um Deus, e eu não estou querendo romantizar, mas estou querendo me mover por fé aqui no meu raciocínio. Às vezes a gente está num lugar em que não tem caminho, mas o Deus a quem servimos abre uma estrada onde não há caminho. Ele estabelece rotas novas no meio do mar. Amém. Ele Amém. faz nascer água no lugar seco. Abre rios. Estradas nos lugares desertos, rios nos lugares ermos. Então, ainda que a gente se depare com uma situação impossível, uma providência. A gente está lendo aqui os textos falando de providência o tempo inteiro. O mistério da providência de Deus é surpreendente. Ninguém amarrou aquele cordeiro pelo chifre num arbusto perto de onde Abraão estaria sacrificando Isaac. Mas estava lá. Sabe por quê? A palavra de Abraão para Isaac, quando ele diz, papai, onde está o cordeiro para o holocausto? É Deus, a resposta de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. Olha aqui, não é para ti, não é para mim, é para si, ou seja, Deus providenciará para Ele mesmo o cordeiro para o holocausto. E logo que Abraão diz isso, um balido, um balido, um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Uau. Uma providência de Deus, ela é misteriosa. Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites sem se alimentar, e o mistério da providência de Deus acontece. Um portal se abre e aparece um homem trazendo alimento para alimentá-lo lá no deserto. O povo de Israel passava por um deserto e todo dia caía um maná e codornizes que voavam em seu bando, caía no arraial, e eles tinham proteína e carboidrato, durante todo o percurso deles. É o mistério da providência. Eles param fugindo de Faraó e sua fúria diante do Mar Vermelho, e Moisés diz para Deus, e agora, como é que vai ser?
O que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Um cajado vai abrir o mar, mas no mistério da providência de Deus, ele toca com o cajado, o mar se abre, todo o povo passa a pé enxuto, e quando eles passam pelo percurso, Faraó entra na mesma estrada e no meio do caminho o mar se fecha e eles morrem afogados enquanto o povo de Israel passa seguro para o outro lado. Perdeu, Faraó. Perdeu Faraó, perdeu suas carruagens, suas armas, perdeu seus soldados, perdeu. E isso gerou um cântico lindo no coração de Moisés, né? Moisés depois foi cantar, foi celebrar essa vitória. Não, mas é digno de uma canção, né? É, isso aí. Há coisas na nossa vida que deveria virar canção, né, Loide? Tem que virar, temos que celebrar, né? A vitória do Senhor em nossa vida, na nossa jornada. Sim, outro dia eu estava com uma frase na minha cabeça que devia virar música. Eu não sou compositor, ainda não descobri isso em mim, mas eu pensava, o amor de Deus me vence. Eu sou vencido por esse amor. Cara, isso devia virar música, né? Aproveitando que deve ter algum músico nos ouvindo aí, quem sabe você componha. Só vem aqui para eu dar uns retoques na tua letra e vai fazer sucesso por aí, né? O amor de Deus me vence. Gente, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. E nós estamos a pleno vapor falando sobre atos de fé, sobre pessoas e grupos de pessoas que tomaram decisões baseadas na fé. Sim. Sem nenhuma substância para se apegar. Se moveram pela nuvem, se moveram por uma esperança, se moveram por convicções que governavam a sua vida, governavam a sua mente. E a gente se depara agora, Loide, com uma experiência, e ao ler esse texto eu me lembrei de 40 e tantos anos atrás, quase 45 anos atrás, quando eu preguei uma mensagem publicamente pela primeira vez. Assim, que eu posso chamar de que eu preguei uma mensagem, né? Eu preguei outras que eu não posso considerar que preguei uma mensagem. Mas eu preguei a minha primeira mensagem. Até pouco tempo eu tinha essa mensagem salva num caderninho de mensagens que eu cultivava. Foi a mensagem que Josué, a caminho da terra prometida, vai passar por Jericó, né? E aquelas muralhas ruíram. Eu, naquela época, era tão caprichoso nas coisas que eu dizia, eu fazia anotações, fazia pesquisas, né? As notas de rodapé. As notas de rodapé. Eu fiz tanta pesquisa e me lembro dessa experiência com muito carinho, porque ela foi um divisor de águas na minha vida de pregador do Evangelho, né? Porque foi a primeira mensagem propriamente dita que eu preguei com lucidez, né? Que foi exatamente essa marcha que o povo de Israel fez diante das muralhas de Jericó, né? E vamos lá, vamos à leitura do verso 30, né? Por um ato de fé, os israelitas marcharam ao redor das muralhas de Jericó durante 7 dias, e as muralhas caíram. Por um ato de fé, Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que se recusaram a confiar em Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Assim, a gente está falando para muita gente que conhece a história, que não conhece a história, que conhece os detalhes, que não conhece os detalhes. Só lembrando que as muralhas de Jericó, as ruínas que encontraram uma muralha com uma espessura. Eu tive um professor de arqueologia que ele era muito pesquisador, né? Ele, várias vezes, ele foi para esse mundo da antropologia, ou da arqueologia bíblica, e ele trouxe muita informação para a gente sobre vários
monumentos encontrados, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com essas muralhas de Jericó, ele dizia, e ele tinha slides mostrando que a espessura dessa muralha era tão espessa que um Fusca podia passar por cima dela, andar por cima dela. Raabe morava lá em cima. Né? Então, a muralha não era um muro de contenção, era uma muralha. Era a segurança da cidade, larga, espessa, bem construída. E como pode o som emitido com um chofar de chifre de carneiro, não era nem de etílopes, né? Era de chifre. Eu tenho um chofar de chifre de carneiro que eu ganhei, né? O som, a vibração, a sonoridade, né? Dos gritos, da grande grita que eles gritaram, e o som, aquele som entrou nas fendas dessa muralha e fez um terremoto acontecer. Uau. Não estava nos cálculos deles, estavam na dimensão de fé. Eles não podiam imaginar que a frequência sonora podia gerar aquela destruição toda, né? Todavia, eles se movendo por fé, fazem uma loucura. E a loucura, como é que eu vou derrubar uma muralha com sopro de chifre de carneiro e grito de gente? Não é, durante 7 dias se movendo nessa fé. Poderiam ter desistido no meio do caminho, no meio de 3 dias. Sim, 3 dias é o suficiente. Igualmente, aqueles que estavam, os discípulos do caminho de Emaús, 3 dias, já chega, vou embora. Vou deixar isso para trás, que isso daí não deu em nada. Mas eles continuaram, né? 7 dias. 7 dias rodeando aquela muralha. E acontece um abalo sísmico, né? E as muralhas vêm ao chão, ruem. Fico impressionado como... Bom, não muito distante disso, nós temos um mar que se abriu. São fenômenos que acontecem que mostram-nos que toda a natureza está servil ao propósito de Deus, né? Bênção. Deus tem o controle de tudo, né? Ele pode abalar sismicamente uma muralha, ele pode criar uma situações, né? Para te prender naquele lugar, porque ele ainda quer ter uma experiência. A experiência da tua vida pode estar naquela porta que ele fechou por fora. Sim. Não é não? Lodi, a experiência do inédito, né? Eu tenho esses dias pensado, eu tenho orado por alguns enfermos e, no nome de Jesus, curado esses enfermos, e eu tenho sempre me lembrado de uma coisa, né? De que Deus não está preso ao que está escrito ou que já aconteceu. Se algo inédito precisa acontecer na sua vida, Ele fará. As filhas de... esqueci o nome do cara agora. Elas têm uma demanda. Elas são filhas de um homem que não teve filhos e esse homem morre. E aí elas vão ter que passar a terra, elas não podem herdar a terra. E aí elas... Não foi a filha do companheiro de Josué? Uma dessas, da Caleb? Não foram dessa, não. Eu esqueci o nome, mas já eu lembro. Aí, o que elas fazem? Elas não acham isso justo, porque elas não vão herdar a terra. Não tem filho homem, alguém vai assumir essa terra. E elas, então, se reúnem e vão até Moisés e dizem: Moisés, não é justo. Não é justo. Está escrito na lei, mas não é justo. Moisés, estamos trazendo aqui o nosso pleito. Vai orar, Moisés. Consulte a Deus. E Moisés vai consultar a Deus. Quando Moisés faz essa consulta ao sagrado, tem uma resposta: elas estão certas, não é justo. E a lei é alterada por causa do pleito inédito daquelas mulheres que
não tinham acesso à herança, mas agora passa a ter, porque algo inédito aconteceu. Deus dá a elas o direito de desfrutar de um direito que não tinham por causa da lei. Então, se há algo inédito que precisa acontecer na sua vida, nunca aconteceu antes, e você está diante disso, não é porque está escrito que vai amarrar Deus no que está escrito. Deus estará sempre pronto para fazer o inédito. Não aconteceu com ninguém, mas isso não quer dizer que não possa acontecer com você. Se essa causa é pleiteada diante de Deus e Deus acha justo, Ele fará o impossível. Aliás, Ele fará infinitamente mais além daquilo que nós cremos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos. Ele pode fazer muito mais além. Amém. Esse é o caminho da fé. Amém. Essa fé que vê o invisível, crê, né, naquilo que é incrível e recebe, né, o impossível. Né? Sim, sim. Invisível, incrível e impossível é o caminho da fé. Sim, eu me lembrei agora com o auxílio da IA do Diogo, que eram as filhas de Zelofeade. Está em Números capítulo 27. As filhas de Zelofeade. Esse fenômeno da lei ser alterada por causa do pleito delas, né? Então, essas mulheres alcançaram, elas me inspiram. Olha, elas me inspiram. Porque há coisas impossíveis de acontecer. E quando eu olho para elas, eu digo, sabe, se eu recorrer a Deus e Ele achar justo, Ele fará. E Ele fará infinitamente mais além. Amém. Né? Glória a Deus. Maravilha. Amém. E nós vamos lá. As muralhas caíram, né? E aqui vem, por um ato de fé, Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que se recusaram a confiar em Deus. Olha que coisa interessante, Lloyd. Também eu acho que é de conhecimento de boa parte dos nossos ouvintes, mas só lembrando que Raabe, ela faz parte da árvore genealógica de Jesus. Isso. E o texto faz questão de sublinhar, toda a versão que eu tenho sublinha isso, né? Era filho de... Ela era uma prostituta. Ela era uma prostituta. E ela faz parte da árvore genealógica de Jesus. Olha que coisa. A inclusão dessa mulher também revoluciona todo o protocolo da reputação, né? Não pegou uma santinha, pegou Raabe para colocá-la, né, nessa ascendência de Jesus, mostrando para nós que quando Ele quer fazer alguma coisa, não importa o nosso estado, não importa em que condições nós somos encontrados, mas o que a partir desse encontro com Ele, a nossa vida pode gerar. Eu posso estar vivendo no mundo underground, né? No submundo, numa Gotham City enfeitiçada, com coringas por todos os lados. Mas quando Deus decide fazer alguma coisa para quebrar o protocolo, né, dessa moralidade humana, Ele fará. E Ele não está aqui e ali para dar satisfações a ninguém. Podia até ser que alguém desse, mas vou botar uma prostituta nessa ascendência? Sim, o problema é dele. Ele estava guardando a semente em lugares improváveis. Gente, às vezes a gente está vivendo o improvável e Deus está escondendo uma história fantástica numa vida improvável. A gente tem um monte de exemplo na Bíblia de pessoas improváveis. A própria história do Davi é a história do improvável. Um cara que nem era lembrado pelo pai, né? Nem era lembrado. Rejeitado. Não era contado. Não era contado, isso mesmo. Tu não tem filho nenhum mais? Não, todos os meus filhos estão aí. Me lembrei de um, ele está lá cuidando das ovelhas, é um menino, cuidador de ovelha, né?
É meu filho, lembrei agora. E essa fé é interessante aqui, estou no versículo 31, que fala da Raabe, essa mulher aqui de fé. Ela ouvia muito falar nas vitórias do povo de Israel, né? Aquele povo, e o Deus de Israel, ela disse, eu já ouvi falar nesse Deus de vocês, né? E essa fé, ela colocou a família dela, né? Por causa dessa fé, a família dela também foi salva. Aí aqui diz, ela escapou da destruição. Havia uma destruição que estava ali, ó, para colhê-la, mas a fé fez com que essa mulher escapasse dessa destruição. Quantas destruições podem estar nos rondando, mas se nós não tivermos uma fé, uma palavra direcionada, um apoio, Senhor, me mostra, Senhor, abre, amplia a minha visão. Paulo falava muito, mente aberta para viver, né, aquilo que Deus tem para nós viver. Essa mulher, ela era uma mulher de mente aberta. Sim. Em cima da muralha. Ela viveu por anos e anos em cima do muro, como muitos de nós vivemos, muita gente vive. Aqui quando pedrada dos dois lados. Aqui quando coloca essa mulher em cima do muro, aqui está falando de uma vida em cima do muro mesmo que ela vivia, né? A história fala que ela não era apenas uma prostituta. Os estudos que eu já tive assim da Faculdade de Jerusalém fala que ela era a própria dona daquele dona do bordel. Do bordel. Por isso ela era essa mulher articulada, com os homens que chegavam ali para obter informações das suas parceiras de negócio, das moças que ali trabalhavam com ela. Então, quando ela estava aqui, que ela recebeu esses espias, né? Ela recebeu esses espias e ela guardou a informação que ela tinha para ela. Ela não foi dividir com aqueles que já estavam esperando que ela fosse boca solta. Ela guardou e viu aqui uma possibilidade de sair de cima do muro. Eu falo para você que está nos ouvindo, quantas vezes você já teve a oportunidade de sair de cima do muro, mas você permanece em cima desse muro, em cima dessa muralha, porque acha que esse é o negócio, porque acha que essa é a vida, é o estilo de vida que está valendo a pena, porque existe mais produção financeira, existe mais alguma coisa, é um prazer imediato, talvez, olha como a vida de Raabe, havia o prazer imediato, mas aqui ela descobriu que ela poderia escapar, ela disse, eu vou escapar dessa destruição, e assim ela fez, ela saiu, né? Quando aqui fala que ela jogou aquele cordão de cor escarlate. É escarlate, né, Bispo? Escarlate. Aqui já está falando da providência do sangue de Jesus sobre a vida dessa mulher. Olha que coisa maravilhosa. Não é à toa que está aqui, né, esse fio jogado pela muralha de cor escarlate. Está falando que essa era a salvação dela. Era o sangue de Jesus. Aqui conta uma história maravilhosa de fé e de ação. Porque ela poderia pensar, estou com medo. Eu vou ser reprimida por esses homens. Eu estou com medo, mas não, ela avançou. Então fala, por um ato de fé. Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espias e escapou da destruição que veio sobre os que se recusaram a confiar em Deus. Sim. Que coisa tremenda. Eu estava me lembrando, Lois, de uma canção do Cartola, que num trecho ele diz assim, ouça-me bem, amor, presta atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos, tão mesquinho, vai reduzir as ilusões ao pó. O mundo é um sistema extremamente mesquinho. Eu estou fazendo uma associação do muro, né, com um sistema de vantagens e de lucros e tal, mas que ele é um moinho, ele é triturador dos nossos sonhos. A nova vida que nós recebemos em Cristo não deve nada à velha vida. O sistema que tritura os nossos sonhos, os amores que a gente só herda o cinismo deles, faz parte de um conjunto dessa casa posta em cima do muro.
Perfeito. Esse sistema, ele é extremamente perigoso. Ele destrói... Sabe os que decidiram não confiar em Deus passaram pela destruição? Sim. É que esse mundo é destrutivo. Quem não escolhe caminhar pela nova vida corre o risco de ter seus sonhos triturados, de herdar amores cínicos, de viver uma vida que não vale a pena, de ter a vida destruída pelo sistema, né? O mundo é perigoso. O mundo não é inocente. E ele está pronto para acabar com a vida da gente, se a gente permitir, né? Então, que haja muito mais comprometimento nosso com aquilo que Deus tem como proposta para a nossa vida, porque vai gerar em nós a consistência de uma vida vivida de verdade, né? Não numa existência complexa, complicada, né? Cheia de angústia. Essa existência, Deus está querendo nos poupar o tempo inteiro. E a proposta não era poupar só Raabe. Não, é. Não é? A proposta era poupar aquela cidade toda, né? É, e ela foi tão esperta, ela colocou a família também nessa proposta. Sim, sim. Né? De imediato, ela pensou, minha família, não vou sozinha. Olha aqui, para onde eu vou, tem lugar para outros? Sim, Hein, meu bispo? Sim, pois é. Essa que é a questão, né? Questão. Para onde eu estou indo, tem lugar para as pessoas que estão comigo? Sim. Ou eu vou sozinho? Sim, tem uma colocação muito escandalosa de Jesus, numa conversa que ele tem com os fariseus, que, cara, aquilo foi um tapa com luva de aço, né? Ele diz para os fariseus assim: antecederão vocês, um grupo de religiosos, né? Um grupo sistêmico, antecederão vocês no reino dos céus as prostitutas, os beberrões, os pecadores, vão chegar antes de vocês. Eu não consigo pensar nesse texto se não pensar em Raabe. É, isso aí. Que, embora estivesse vivendo na ilicitude da vida contemporânea dela, né? Estava vivendo como dona do bordel. Sim. Todavia, o coração dela tinha um espaço de identificação com um chamado de Deus. Enquanto que, às vezes, a gente tem uma muralha erguida no coração, gerada pelo próprio sistema religioso. O sistema religioso não cria pontes de conexão com Deus. Às vezes levanta muralhas de distanciamento entre o homem e Deus. É, isso mesmo. E isso é um perigo muito grande que a gente precisa estar atento, né? Porque o sistema religioso, ele não tem o compromisso de ser, ele tem o compromisso de parecer ser. É maquiavélico nesse sentido, né? Isso mesmo. Porque essa é uma história do Maquiavel, que diz que a mulher do rei não precisa ser religiosa, mas precisa parecer ser, não é? É como todo sistema que cria uma identidade, né, que não passa de um semblante, porque por trás disso há uma outra realidade, mas se apresenta como um semblante de perfeição para que as pessoas se acomodem. É a uniformização das relações, né? Então, quando eu vejo todo mundo vestindo o mesmo uniforme, eu digo, estou em casa, faz parte da mesma torcida. E me sinto pertencente. E, na verdade, é só um sistema. É só um sistema. E quando você é uma ovelha negra desse sistema, você é discriminado, porque você pensa diferente do rebanho, né? É isso. Não sei se foi Pablo Neruda, alguém que eu li essa semana dizendo que o desafio é não pensar como pensa o rebanho. Esse é o grande desafio. Raabe era uma ovelha negra que não pensava como o rebanho de Jericó. E a saída dela estava nesse pensar diferente, né? Estava nesse pensar, é isso aí. Que coisa especial é essa, né, gente? Vamos lá, e vamos avançando aqui. Vamos prosseguir. Vamos, versículo 32. Poderia prosseguir, mas não há tempo.
Ainda há muitos outros, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas, foram protegidos de leões, incêndios e ameaças de morte, transformaram a desvantagem em vantagem, venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores, mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir e ser libertados, preferindo algo melhor, a ressurreição. Outros enfrentaram abusos, açoites e, sim, algemas e prisões. Temos informação de alguns que foram apedrejados, cerrados ao meio, assassinados a sangue frio. Histórias de homens vagando pela terra em peles de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu, vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo. Caramba, deixa eu dar uma paradinha aqui. Esse texto me interessa muito, porque fala de homens como nós, gente sujeita a todas as paixões que a vida produz, não é? E nesse texto há umas chaves que são tão preciosas. A gente está saindo para o intervalo comercial e quando a gente voltar, eu quero falar de uma dessas chaves que abriram a minha consciência para viver uma vida melhor. Mas a gente vai ali tomar café e a gente volta já já, logo depois do intervalo. Olá, gente, de volta para o quarto e último bloco da nossa programação. Cara, nós fizemos uma leitura de personagens fantásticos, de homens e mulheres que tiveram enfrentamentos severos. Escaparam da violência do fogo, da perseguição, alguns deles até cerrados ao meio foram sepultados vivos. Uma grande tragédia que gerou homens que o mundo não mereciam. Homens e mulheres que disseram não para as facilidades e abraçaram um caminho muito mais pesado, muito mais consistente, que o mundo não era digno deles. Agora, tem uma chave dentro desse texto todo que a gente leu, Lloyd, do verso 32 ao verso 38, que é uma chave que me anima muito. Em algumas versões diz assim: eles eram fracos e se tornaram fortes. Eles transformaram desvantagens em vantagens. Isso me interessa muito, porque eu vejo a operação mental que cada um desses personagens citados aqui fez, uma verdadeira transformação na forma de pensar. Mesmo diante do perigo eminente, mesmo diante da grande desvantagem, eles tiveram uma atitude mental, uma atitude almínica, não convencional, e foi porque eles mudaram a forma de pensar, a maneira de pensar, que eles lograram êxito na caminhada. Imagine você transformar desvantagens em vantagens. O primeiro personagem que me vem à mente é Davi, no enfrentamento com o Golias, que era uma luta desvantajosa. Totalmente. Não tinha para Davi. Não. Mas Davi tinha uma coisa na sua mente. Ele pensava, e ele declara o que pensa. Ele olha para a grande desvantagem e diz: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Quando ele opera essa metanoia, essa transformação, né? Essa forma de pensar, e arrependimento é isso, né? É deixar a velha forma, né? Noia é mente, é modelo mental.
quando eu passo por uma metanoia, uma mudança de mente, eu olho para as desvantagens e vejo possíveis vantagens. Ele olha para o tamanho daquela cabeça e, ao invés de se apavorar com o tamanho do seu opositor, ele olha e vê um alvo inerrante. Não dá para errar. Uma cabeça desse tamanho, eu não vou conseguir errar. Eu tenho aqui 5 pedras que eu escolhi do rio, né? Calhau é aquela pedrinha de rio, né? Calhau. Por isso que é a praia do Calhau aqui, né? É pedrinha de rio. Ele escolhe 5 pedrinhas, coloca no alforge, pega aquela pedra, coloca na funda e olha para aquele alvo que não dá para errar por causa do tamanho. Quantas pessoas se apavoram por causa do tamanho do seu opositor? Da dificuldade que está diante de si, e não consegue fazer metanoia, mudar. É uma operação difícil, Lloyd. Eu tenho certeza que é uma operação difícil. Transformar desvantagens em vantagens é uma operação que eu preciso estar disposto a sair da velha forma que eu penso, da maneira que eu adquiri de pensar, e pensar de outra maneira. Esses caras aqui, eles tinham um caminho muito vantajoso, mas escolheram outro caminho porque essa vantagem era perigosa para eles. Então, escolheram um novo caminho, aprender a desistir de coisas que não nos vão levar a lugar nenhum, simplesmente a prazeres de transitoriedade, de temporalidade, de sazonalidade. É uma operação difícil de se fazer, porque eu adquiro uma forma e penso, eu sou assim, eu penso assim, e não se atreve a pensar de forma diferente, ou de forma diferente. Ou eu mudo a forma, ou eu vou repetir a história de fracasso. Isso mesmo. Se não dá para ser desse jeito, será de outro. Se não dá para acontecer aqui, acontecerá em outro lugar. Eu não posso estar preso à forma, a lugaridades. Eu preciso estar disposto a territórios. Puxa vida, Jesus nasceu foi em Belém, mas a coisa aconteceu em Nazaré. Não dá para acontecer em Belém? Belém é um risco? Vamos fazer acontecer em Nazaré. O fato é que vai acontecer. E eu preciso estar disposto a sair dessa minha zona de acomodação, porque zona de conforto não é uma zona de delícias, é uma zona de acomodação mental. Não é? Zona de conforto é um estágio de acomodação mental. Ou eu decido sair dessa acomodação mental e criar uma nova narrativa, criar uma nova alternativa, ou eu vou ser sucumbido. É isso, é interessante nessa experiência, nessa jornada desse Davi ainda garoto, né? A gente vê, era um garoto, mas tinha uma maneira especial de pensar, porque ele não só pensou, ele mudou a narrativa. Sim, ele é um dos personagens aqui, né? É verdade, ó, tá aqui, né? E ele mudou a narrativa, ele não só, ele ouviu a narrativa daqueles que estavam ali, ao seu redor, e disse, não, eu vou agora com outra narrativa, eu vou contra ti, né? Eu vou te vencer. Então, quando a gente muda a maneira de pensar, temos que mudar também a maneira como nós estamos nos expondo. E muitas vezes a exposição inibe a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa, poxa, porque eu estou mudado, mas a gente só vai ver a mudança de uma vida quando essa vida realmente estiver se expondo, porque se expor é um risco. E Davi, ele se expôs, era um risco se expor, e ele se expôs para os seus pais, se expôs para os seus irmãos, que eram aqueles mais velhos que estavam ali, que olharam para ele, que tu quer? O que tu quer aqui? Tu vai vencer esse homem aí, esse gigante? E ele disse, eu vou vencer. Ele mudou a narrativa, ele estava dentro dele, ele estava possuído daquela narrativa, aquilo era verdade para ele. Agora, quando a narrativa não é verdade para mim... Sim. Cara, eu vejo dentro desses citados aqui, outros até que não foram, Davi tinha um comandante que ele tinha uma eira, um campo de lentilha,
E esse cara, ele bota um exército todo para correr com uma queixada de jumento na mão. Que loucura. Que loucura. Aqueles caras devem ter olhado para aquele cara com a queixada de jumento. Isso é um doido, e saíram correndo. Desvantagem. Desvantagem. Mas ele olhava o quê? Aquela queixada como uma vantagem. Sim. Olha, o cara vence uma luta colocando fogo no rabo de uma raposa. Olha que loucura. Vence um exército todo com uma botija que é quebrada no meio do arraial, o apavoramento de uma... Sabe, é tirar vantagem da desvantagem. Não tinha o que perder. Então, eles aproveitaram essa desvantagem. Que era o caso do Gideão, né? Sim, cara. Assim, há uma narrativa que aqui está e outras que não estão que a gente vê esses caras em enorme desvantagem lograrem êxito por causa do susto que levam. Esse cara é um doido, como é que vem com a queixada de jumento querendo... Os midianitas saem correndo, né? Diante daquele homem doido que decidiu ficar diante da sua eira com uma queixada de jumento defendendo sua terra. Então, assim, essa operação mental que eu estou dizendo que é difícil se fazer, mas precisa ser feita. Precisa ser feita. Se eu não fizer, eu vou ser engolido pelas circunstâncias. E no caso de Davi, era interessante porque ali estava alguém lhe oferecendo uma armadura para achar, ó, com isso aqui você vai vencer. Né? Saul ofereceu a ele o seu equipamento, né? Não, isso aí não adianta, né? O equipamento não é meu. Tem coisas que eu não vou vencer. Nem sei usar isso, não sei nem usar. Tem coisas que eu não vou vencer se eu não tiver legitimidade, ser legítima, autêntica, sabe? Na minha fé. Vou usar a fé do outro, muitas vezes eu estou usando só o combustível do outro, né? Davi poderia se apossar do combustível do outro, mas ele entendeu que aquele momento era para ser usado aquilo que estava à disposição dele, dado por Deus à disposição dele. Sim. Cara, que operação fantástica a gente vê esses caras aqui vivendo, às vezes, de uma maneira muito dura, muito cruel, mas estavam vencendo. Estavam vencendo, eles gente, venceram. Nem sempre os vencedores estarão no pódio, né? A gente, às vezes, tem essa sensação do glamour, né? Da foto no Instagram, né? Os inúmeros de seguidores. Sim. Os likes lá, ó. Sim, outro dia eu estava vendo uma postagenzinha de uns garotos no pódio. O garoto que estava no primeiro lugar, todo murcho, todo jururu, e o garoto que estava no terceiro lugar lá, feliz da vida, né? A mentalidade, feliz da vida, né? Sim, cara. Então, assim, a gente precisa ser mais flexível, não tão teimoso assim, porque muitas vezes Deus está produzindo um livramento e eu não estou querendo ver o livramento, né? Muitas vezes eu olho para uma queixada de jumento e subestimo essa queixada do jumento, mas é justamente ela, né? É que a armadura de Saul não cabe em Davi. Não cabia. Se você não aprender a lutar com tuas próprias armas, mano, lutar com arma emprestada é um perigo, né? Então use tuas próprias armas, tua própria capacidade, né? Enfrente o que tiver que enfrentar, porque eram fracos, mas se tornaram fortes. Amém. Eu, quando era menino, eu li esse texto, minha cabeça dava um nó. Como que eram fracos e se transformaram em gente forte, né? É porque eles enfrentaram, não fugiram, enfrentaram a situação que tiveram que enfrentar. E esse exercício do enfrentamento gera musculaturas em nós. Então, nós podemos até entrar fracos, mas quando sairemos mais fortes. Essa é a tendência natural de quem enfrenta, né? De quem combate. É o treinamento. Uma equipe de futebol, por exemplo, tem que treinar muito e continuar treinando para o enfrentamento, porque é o treinamento que vai deixando o entrosamento melhor, não é? As técnicas melhores, não é? Então, assim, é treinar, e não tem como treinar. Não se treina um campeão num fraudário, né? Não. O campeão é treinado no octógono. É ali que a coisa acontece. E, às vezes, pode não acontecer exatamente como a gente planeja. Então, é a gente ficar feliz quando a gente ganhar um terceiro lugar, ou até quando a gente não é classificado, né?
a gente não perder essa força da vibração. Porque, como eu disse, nem sempre os vencedores estarão no pódio ou assumindo o primeiro lugar no pódio. Às vezes o vencedor venceu e ele nem aparece, não é? Ele nem está ali. Ele não vai para as maiores curtidas. Ele simplesmente não aparece, ele é anônimo. Quantos vencedores anônimos nós temos na vida, né? Gente que não está aí para contar a sua história. Então, gente, que o glamour não ofusque os nossos olhos, que a gente saiba o que fazer quando as oportunidades surgirem. Amém. E oportunidade surge não é quando a gente entra pela porta do palácio, né? Eu fico agarrado na história de Davi, que eu acho muito interessante. Ele entra na história como um freelance, né? Um entregador de pizza. Né? É um entregador de pizza. Uhum. Pode vai lá, leva um negócio de uma pizza lá para a rapaziada, né? Farinha, leva queijo para o rei, para o Abner, né? Vai lá. Viu uma oportunidade. Sim, né? Ele viu uma oportunidade. Surgiu e ele não perdeu. Uau. Surgiu e ele não perdeu. Tá. Ele entra como um freelance e sai de lá casado com a filha do rei. Uhum. Né? Com a imunidade. Não pagar imposto. Não pagar imposto. Nem ele, nem a família dele. Jesus pagou para não criar confusão. Mas Jesus tinha direito a não pagar o imposto ao entrar na cidade, né? Porque a sua ascendência era imune. Né? Não tinha que pagar imposto. Todavia, ele entra como um freelance e sai de lá para dentro do palácio, né? Uau. Que coisa maravilhosa. Ele não perdeu uma oportunidade. Para o palácio. Sim. Lloyd, um problema pode gerar uma promoção para nós. Verdade. A gente, quando foge de problema, a gente foge da promoção também. Uhum. Porque quando a gente resolve um problema que ninguém resolve, não é? Jesus recebe um nome que está acima de todo nome porque ele resolve um problema que ninguém podia resolver. A lei do pecado, que ele vence. E ao vencer a lei do pecado, ele recebe um nome que está acima de todo nome. Importa que todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um grande exemplo de resolver um problema que ninguém resolve. Uhum. E logo, logo, o próximo capítulo pode ser sua grande promoção. Você pode ser colocado no palácio por causa de um problema que ninguém resolve. Amém. Então, chegou um problema, para de fugir, meu amigo. Meta a mão e vai resolver. Uhum. A gente, quando adquire essa mentalidade de solucionador, né? Quando a gente adquire a mentalidade de ser uma solução, a gente muda muito as coisas na vida. A gente muda, a gente vai afiando as espadas, ajustando os recursos internos e externos, né? Porque foi o que Davi fez aqui. Ele viu o recurso que ele tinha e o recurso que foi oferecido para ele. Sim, e ele foi se alinhar. Alinhar a emoção, ele estava com a emoção certa, né? Para aquele momento. Não estava condicionado ao susto que todo mundo levava? Não, ele estava ali na emoção certa e ali ele foi trabalhando aquela emoção para o momento para fazer a coisa certa. Porque isso é fundamental, estarmos no lugar com a emoção certa. Estamos no lugar como esse terceiro lugar ali. Terceiro lugar, eu ganhei, estou aqui no pódio. O primeiro estava ali com a emoção, parece que nem ganhou, não está satisfeito, não levou em conta o que está acontecendo com ele. Né? Então, Davi é esse rapaz que nos ensina muito mesmo. Né? Saiu do seu quintal, onde ele foi treinado? No quintal, matando ali os seus ursos, cuidando ali daquelas ovelhas, né, da casa do seu pai, cuidando daquilo que não era dele, era do outro, mas foi ali que ele foi aprendendo, lidando. Lloyd, qualquer um que estava ali na guerra podia ter vencido Golias, mas tem um detalhe sério, todos eles estavam debaixo de um condicionamento mental de baixo autoestima. 40 dias num tratamento de um comprimido de medo e de pavor de manhã e à tarde. Isso mesmo. Golias ia lá todo dia, de manhã, para que eles passassem o dia perturbado, depois ia no final da tarde para não deixar eles dormirem. Então, eles estavam condicionados com a presença
apavorante de Golias. Davi não estava ali. Não. Davi nem tinha visto Golias. Né? Então, ele não estava debaixo de condicionamento. É isso que eu estou falando dessa operação mental. O condicionamento faz a gente se sentir nessa forma, né? Porque a gente está condicionado a pensar daquela maneira. Cara, esse cara é um campeão dos filisteus, vai destruir a vida da gente. Davi entra e diz assim, não, tu não é o campeão dos filisteus, tu és um incircunciso. Olha aí onde ele foi. Exatamente. Olha onde ele foi. Nós temos uma aliança com Deus. Ele foi nessa identidade do incircunciso. Quem és tu? És um incircunciso. Tu não tem aliança com Deus e nós temos. Mas todos eles tinham, mas todos estavam condicionados. Quando a gente se vê livre do condicionamento, a gente se vê livre para assumir a identidade da aliança que a gente tem com Deus. Perfeito. Se a gente tem uma aliança com Deus, a gente é capaz de vencer o gigante. Perfeito. E a gente tem que sair dos condicionamentos que diz você não pode, você é incapaz, olha a tua vida não vale nada. Você é pequeno. Tu és diante de mim, eu sou mais, você é menos. Sim. É isso. Olha como esse menino, esse garoto nos ensina tanto, né, Bispo? E é esse garoto que faz esse Salmo 23 que fala assim, o meu cálice transborda. Até o momento que ele vai dizer que o cálice dele agora transborda. E ele diz, tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários e o meu cálice transborda. Vai ver que ele nunca tinha tomado uma taça cheia por ser esse menino rejeitado. Nunca o cálice dele tinha transbordado e vendo os irmãos ali. Aí chega um momento que ele une aquela verdade, né? Cheia de crítica, de rejeição, de abandono. Ele une ali numa verdade espiritual. Sim. É tu que fazes o meu cálice transbordar. Sim. Olha que maravilha. A gente já está indo aí para o verso 39, só para a gente terminar o capítulo 11. Sim. A gente já está também chegando ao finalzinho do programa. Entretanto, nenhum desses exemplos de vida, de fé, puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós. Que nossa fé se junte a deles, para formar um todo completo. Como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Vixe Maria, isso aqui vai dar um programa inteiro. Que coisa maravilhosa, que final sem bonito, nós, lindo. A vida deles não é aperfeiçoada. A história precisa ser concluída e Deus nos coloca na história para concluí-la. Né? É tipo Atos dos Apóstolos, que começa, mas não termina, né? É um livro que termina com reticências. A experiência deles é inspiradora para que a nossa siga pelo mesmo caminho. Deus tem um plano melhor para nós. Tremendo isso. Isso me faz pensar muito melhor na vida, que Deus tem um plano muito melhor para nós. Ainda que a gente não alcance aquilo que a gente planeja, Deus sempre tem um plano melhor para nós. Me lembro de Paulo dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, miseráveis, né? De todos os homens. Porque há uma recompensa que a gente não vai colocar a mão nela, mas a gente tem esperança em Deus. Amém. Para que isso aconteça. Glória a Deus. Que galeria linda, né, Bispo? Sim. Maravilhosa. E eles estão a nos observar, né? O que ele vai fazer agora, né? Será que ele vai, dessa vez, será que ele vai triunfar? Será que ele vai superar? Parece que há uma expectativa dessa turma toda sobre nós, porque a nossa vida completa a vida deles, né? Que maravilha. Gente, nós estamos terminando aqui o nosso programa, mas queremos lembrar, hoje é dia 28, domingo, mas agora, na quarta-feira, dia 31 de dezembro, nós temos o nosso encontro de final de ano. Será o culto da virada. A gente vai virar uma chave e quero convidar você para estar conosco. A partir das 22 horas, aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, nós temos o nosso tradicional culto da virada. É tradicional porque nesses últimos 20 anos, todos os anos, nessa data nós estamos reunindo com a igreja para apontar, né,
uma flecha para o futuro e fazer as nossas pazes com ele, entrando para o futuro com uma mente saudável, pensando coisas boas, retomando nossa jornada. É o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. E quero convidar você para que a partir das 22 horas você esteja conosco. Será um tempo de fé, um tempo de paz, um tempo de reconciliação com a vida, e eu quero animá-lo a estar conosco. Venha para esse tempo se você tiver oportunidade. Se você não estiver viajando, se você estiver zanzando aí pela cidade, se não tem um lugar para pousar, nós estaremos aqui. Mas nosso culto também vai ser transmitido pela internet, né, pelo YouTube. A partir das 22 horas nós estaremos ao vivo aqui, e se você tiver alguma dificuldade, tem essa facilidade. Agora, se você pode vir, venha, cara, não fique na acomodação da sua casa, não, porque, cara, a energia que brota de um culto ao vivo é muito diferente daquilo que a gente assiste pela internet, né? Porque há toda uma energia, há todo um envolvimento, uma ambiência propícia para isso. Então, um bom final de ano para você. Nós voltamos domingo que vem para dar continuidade ao capítulo 12 da Carta aos Hebreus. Minha saudação fraterna a você e sua família, um feliz ano novo para todos vocês e até o dia 31 de dezembro às 22 horas, quando juntos estaremos. Paz para todos. Shalom.